prezadas e prezados cursistas. Quero lhes dar as boas-vindas ao componente Metodologia da Língua Portuguesa, AVA. Sou a professora Andréia Beatriz Rack de Góes, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, e atuo também na Faculdade de Educação, na FACED, no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. Estaremos mais uma vez caminhando juntas e juntos nesse importante componente de seu processo formativo no curso e desejo a todos nós uma excelente experiência de aprendizagem, reflexões, trocas e aprimoramento pessoal e profissional. Esse componente curricular tem 60 horas, distribuídas ao longo de 8 semanas. Ele é de natureza híbrida, metade teórico, metade prático, numa dinâmica que prevê a dedicação de, no mínimo, 8 horas semanais, ou seja, 1 hora e 15 minutos diários aproximadamente. 5 horas para interação no ambiente virtual, AVA, que vocês já conhecem, e 3 para leituras, estudos, avaliações, e isso no tempo de uma semana. Em EDCK 10, cuja ementa prevê um estudo teórico-metodológico relativo à língua portuguesa, objeto do processo ensino-aprendizagem da educação básica, considerando-se os sujeitos nele referidos e as questões sócio-históricas e linguísticas, iremos refletir sobre a língua portuguesa, considerando a perspectiva da legislação e dos documentos oficiais que registram as políticas públicas responsáveis por orientar e normatizar o seu funcionamento enquanto língua nacional, enquanto elemento que estabelece e consolida o pertencimento pátrio oficial, requerido e legitimado em documentos e usos formais diversos e, principalmente, como língua materna, de origem, como importante espaço de constituição de nossa identidade pessoal e coletiva. Além disso, a língua portuguesa também é objeto de ensino e aprendizagem de caráter transversal, pois perpassa de forma imprescindível todas as demais áreas do conhecimento. Nesse sentido, é fundamental que o docente de língua portuguesa, em todos os níveis de ensino, mas especialmente nos anos iniciais da educação básica, suleie, assumindo uma perspectiva decolonial, a sua prática pedagógica com base em concepções de língua, linguagem, sujeito e gramática que correspondam a um ideal mais amplo, visando a formação de cidadãos críticos, conscientes, autônomos e socialmente engajados. Nesse intuito, faremos, no espaço desse componente, o estudo panorâmico e crítico da legislação que rege o ensino de língua portuguesa, com base em documentos oficiais como a LDB e a BNCC, e suas relações com as demandas vigentes na sociedade brasileira atual, observando atentamente as concepções que sustentam e que tais documentos normativos preconizam na força da lei. Mais uma vez, quero chamar a atenção de vocês para a nossa sala virtual, onde, como já feito anteriormente, serão disponibilizados os materiais, orientações e comunicados referentes ao andamento sistemático da disciplina. Nesse sentido, reitero novamente a importância de visitarem esse espaço virtual regularmente, atentando para as atividades propostas, indicação de leituras teóricas, disponibilização de recursos e materiais como de slides, vídeos, e-books, bem como para as produções e avaliações previstas. E lembrem-se, vocês não estão sozinhas ou sozinhos nessa nova etapa de sua jornada acadêmica, em momento algum, pois sempre que precisarem ou desejarem, encontrarão uma tutora ou um tutor do respectivo polo para ajudar e tirar eventuais dúvidas. Como o anterior, este componente também está dividido em 2 unidades principais. A primeira, intitulada Políticas Públicas Educacionais Brasileiras e seus impactos no ensino escolar da língua portuguesa, se subdivide em 3 tópicos. Primeiro, LDB, Perspectiva Histórica. Segundo, BNCC 2018, Críticas e Desafios. E terceiro, a legislação brasileira e a formação de professores ou professoras. Aqui, iremos observar e analisar o que é previsto para a língua portuguesa na LDB, Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996, que prevê e estabelece para a educação em geral e para a área de língua portuguesa em particular, no que diz respeito a direitos e deveres, considerando o que é comum no âmbito da nação e o que pode e deve ser específico no sentido de considerar, respeitar e valorizar a diversidade brasileira. Em consonância a essa lei, analisaremos também as contribuições e lacunas da BNCC enquanto documento orientador do que deve ser ensinado e precisa ser aprendido em cada nível de ensino: educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio,
com ênfase no Fundamental 1, séries iniciais, e com vistas a tais propósitos, necessidades e objetivos, como se dá a formação das professoras e professores responsáveis por ensinar este vasto público. Na segunda unidade de ECK10, intitulada Concepções de Língua, Texto, Leitura e Gramática no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, que também subdivide em 2 tópicos. Primeiro, relações entre concepções de língua, texto e gramática e suas influências no ensino de leitura e da escrita no ensino fundamental 1. E segunda, o texto no ensino da leitura e escrita, estratégias didático-pedagógicas com foco no desenvolvimento de uma aluno, autônoma, autônomo e crítica. Nessa unidade, retomaremos algumas questões já vistas em EDCK 04, como as concepções que embasam todo o processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e, segundo preconiza a própria BNCC, o texto como eixo principal para o ensino da leitura e da escrita nas séries como práticas sociais. Isso porque o trabalho com os gêneros e tipos textuais, na perspectiva prática das oficinas de texto, constitui-se numa grande oportunidade de observar a oralidade e a escrita em seus usos culturais mais autênticos e diversos, sem necessidade de criar artificialmente gêneros circunscritos apenas ao universo escolar. Esse trabalho também promove significativa valorização das variedades linguísticas trazidas pelos alunos, proporcionando autoafirmação mediante a reflexão crítica sobre os usos da linguagem. Não poderia deixar de salientar mais uma vez a importância do ambiente virtual AVA para o nosso curso, enquanto espaço de interação com os professores, tutores, colegas e coordenação do curso. Lugar para encontrar todos os conteúdos, materiais de apoio, de leitura, links, espaço para postagem de atividades e tarefas, e muito mais. Dentro do nosso curso EAD, o AVA é a nossa sala de aula principal, a qual, por isso mesmo, devemos frequentar todos os dias. No AVA, vocês irão encontrar as atividades do componente, sendo a primeira delas o autoestudo, que traz 5 questões objetivas que tem como foco os textos legais da LDB 9.394/1996 e a BNCC 2018, que estabelecem as principais políticas públicas para a educação e ensino de língua portuguesa a nível nacional. A segunda atividade é o fórum intitulado Livro Didático de Língua Portuguesa em Foco, no qual iremos nos deter nesse recurso presente no bojo dos processos de ensino e aprendizagem há tantas décadas. Com certeza, você deve ter tido e usado alguns ou mesmo vários em sua trajetória escolar, não é mesmo? O livro didático. O passo a passo desse fórum é o seguinte: leitura dos textos indicados nos links como subsídios teóricos, seleção de escolas ou coleção de livros didáticos das séries iniciais para análise, escolha de uma série ou turma do Fundamental 1, observação dos critérios sugeridos pelo material de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático de Língua Portuguesa, PNLD 2017, e postagem de comentários sobre uma unidade do livro didático escolhido de língua portuguesa à luz dos critérios do PNLD 2017. Na perspectiva da interação promovida pelo fórum, escolha pelo menos uma ou um colega para comentar a sua postagem. Nesse sentido, verifique especialmente aqueles ou aquelas que desenvolveram seu registro escrito a partir da mesma série do Fundamental 1. A terceira atividade, de produção escrita, vai desafiar vocês a colocarem a mão na massa, ou seja, elaborar uma sequência didática que preveja atividades de leitura e escrita e observe as seguintes etapas. Primeira, definição da série ou faixa etária, seleção do tema. Segunda, estabelecimento de objetivos. Terceira, estrutura e organização da sequência. E quarta, produção final, culminância, que pode ser um texto oral, escrito, leitura, roda de conversa, exposição. Obviamente que a escolha do tema e a seleção dos recursos didáticos a serem utilizados devem ser condicionados a uma das séries iniciais e sua respectiva faixa etária média, ou seja, ao público-alvo, que pode abranger inclusive a educação infantil. A quarta e última atividade, que será realizada presencialmente comigo no polo, ou com as tutoras, já que infelizmente eu não poderei ir a todos, mas apenas a um polo,
consistirá no planejamento de estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa que considerem os descritores de habilidades e competências da BNCC. Essas estratégias poderão envolver atividades de uso da linguagem, atividades de reflexão sobre o uso e sobre a própria linguagem, considerando várias naturezas de conhecimento, como pragmáticos e discursivos, textuais, relativos à linearidade do texto em si, relativos à sintaxe, à pontuação, coesão e coerência, gramaticais, aspectos morfológicos, ortográficos, semânticos e sintáticos, e notacionais, relativos ao sistema da escrita. Quanto à avaliação de EDCK-10, essa será também processual, visto que considera toda a trajetória no âmbito da disciplina. Dessa forma, a média final será composta por 4 notas: autoestudo com peso 1, fórum com peso 2, produção escrita, que vai ser a sequência didática, com peso 3, atividade presencial, estratégias de ensino de língua portuguesa à luz das competências e habilidades previstas pela BNCC, que vai ser no polo, em grupos, e vai ter peso 4. Assim, a sua nota final vai ser a média dessas 4, observando seus respectivos pesos. Já concluindo essa apresentação, deixo a vocês o meu grande desejo de que tenhamos um bom trabalho com muitas trocas, interação e aprendizagem. Mas para isso, é preciso que todos participem ativa e constantemente nessas 8 semanas de duração do componente. Vamos lá, juntos somos mais fortes e mais motivados também. Obrigada!